Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aí junto com a gente. Então, a partir de hoje, você pode ir nas minhas redes sociais, tá certo? No direct, mensagem, se você tem meu número de WhatsApp, você vai mandando as suas perguntas pro Diogo Responde, porque a gente vai começar a gravar esse novo quadro. Então eu vou gravar com as perguntas de vocês, tá bom? E vou responder essas perguntas em um vídeo. E vamos ver aí o que a nossa produção ela separou pra gente. Você que tá aí assistindo, deixa o like, tá certo? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, se você acha que é proveitoso para outras pessoas aprenderem a tirar essas dúvidas. E se você também tem dúvidas, faça como a Sabrina, a personalize, tá certo? Que a gente vai tentar responder para vocês aqui. Por isso mesmo que eu quero que vocês mandem muita pergunta, porque a gente vai respondendo, amém? Próxima pergunta aqui fala sobre sorte. De sorte na Bíblia, é de Deus falar sorte? Então, eu vou pegar um contexto, porque não está falando dessa sorte. Por exemplo, fazer uma fezinha numa loteria, de bate-pronto eu consigo já responder para vocês isso. Mas eu quero pegar vou ver se eu acho um contexto aqui para ficar mais fácil. Atos capítulo 1, esse vai falar sobre apóstolo. Vamos continuar dos apóstolos. Tá interessante dos apóstolos? Então vamos fazer dos apóstolos aí. Vou mudar para vocês aí, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Olha que interessante. No capítulo 1 de Atos, versículo 26, diz o seguinte: então tiraram sortes, a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Olha que interessante, esse texto é um texto muito bom, glória a Deus, que Deus ele vai nos dando assim um conteúdo na hora, ao vivo, muito maravilhoso isso. Tô adorando fazer esse Diogo Responde, tô adorando mesmo, muito bom, gostei, adorei esse formato, porque Matias foi um apóstolo que foi nomeado após, Judas Iscariote ter sido o traidor e ter vendido Jesus, a morte de Jesus por 30 moedas. Então Judas se suicida, e ali até vai chamar sobre Vale de Sangue, alguma coisa nesse sentido, que é o nome que foi se dado ao local onde ele se matou. Mas enfim, isso não é o assunto. O assunto aqui é sobre Atos capítulo 26, que vai falar sobre sorte. A sorte aqui, eles lançaram sorte, ou seja, tinha algumas pessoas que eram pessoas que poderiam ocupar o cargo de Judas, mas você vê que não é a vontade de Deus. E assim como a gente tem outros trechos mais conhecidos, que são o de Saul, que foi um rei escolhido pelo povo, e depois vem Davi, escolhido por Deus. E agora aqui também foi feita a mesma coisa. Os homens, apóstolos, já tinham, que eram os 11, foram tentar escolher Matias por uma questão de tentar escolher mais um para ter os 12. Porque eles achavam que era um grupo do Bolinha, que tinha que ter 12. Talvez eles pensaram dessa forma. Mas Deus mostrou para eles que não é dessa forma que teria que ser. Não é uma questão de ter 12 porque tem que ter 12 pro resto da vida. Não é apóstolo porque aconteceu apóstolo lá no tempo de Jesus, que só vai ter lá no tempo de Jesus. Não é porque só teve profeta lá no tempo de Jesus que hoje não tem profeta que fala e que revela, da mesma forma que revelou naquela época. Então assim, aqui você vai ver que Deus, ele não aceita Matias, vamos colocar assim, como um 12º apóstolo, mas ele vai levantar Saulo. Saulo tem uma coisa interessante. O apostolado de Saulo, ele começa na morte de Estevão, porque as roupas são jogadas aos pés de Paulo. Não seria intrigante essa capa e a roupa de Estevão ser jogada nos pés de Saulo? Agora vamos voltar na Bíblia. Eu sempre tenho lançado alguma coisa assim, Novo Testamento e Antigo Testamento. Antigo Testamento, 1 Reis, 2 Reis, se eu não me engano, vai mostrar a vida de duas pessoas muito famosas na Bíblia, que é Eliseu e Elias. Elias, na verdade, que é o primeiro, eu falei Eliseu e Elias, mas é Elias e Eliseu, Elias vem primeiro, tem uma unção tremenda, cura, faz todas as coisas, e Eliseu é aquela pessoa que fica ali o tempo todo ao lado de Elias. E uma das coisas que Elias sempre fala para Eliseu
fique próximo de mim. Eu vou estar aqui, lógico, né? Falando de uma forma mais clara para vocês. O texto tem outro jeito de falar, mas só para ficar mais didático, né? Eliseu, ele anda com Elias o tempo todo. E ele sempre pergunta para Elias: eu quero ter a unção que você tem, a unção de cura que você tem, a unção que você consegue falar, você consegue profetizar, fazer coisas da mesma forma que você faz. Então era um discípulo de Elias. Eliseu ficava perguntando para Elias, né, sobre isso, como que eu faço, o que eu faço, e Elias respondia para ele: se você ficar próximo de mim, quando eu for levado por Deus, com certeza você vai herdar de mim toda a unção que Deus me deu. E assim, isso aconteceu no Antigo Testamento. A história foi se decorrendo, muitas coisas se aconteceram. Nós vemos isso acontecer agora no Novo Testamento, se eu não me engano, no capítulo 8 de Atos, que está o texto. Vou colocar até para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que diz aí em Atos capítulo 8, ó. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispensos pela região da Judéia. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando à prisão. Então, no capítulo 8 de Atos, aí você vai ver que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, ou seja, ele estava aprovando que aquela morte tinha que ser, mas antes um pouco de chegar nesse momento aqui, mostra que ele jogou a capa, né, dele próximo aos pés de Saulo. Isso mostrando uma passagem de bastão, de unção, de momento, que ali era isso é simbólico, né, irmãos? Alguns teólogos acreditam nisso. Não estou afirmando exatamente isso, né? Não posso afirmar nada aqui, porque não tenho base bíblica nem teológica para dizer isso, mas alguns teólogos, eles dizem sobre isso. Eles acreditam que ali já era uma passagem de bastão para o que vinha para Saulo. Como a gente estava falando sobre Matias, né? Então Matias não é aceito sobre a questão da sorte, mas aí nós temos a questão de Saulo pegando esse bastão e sendo o apóstolo que não foi tirado na sorte, mas sim ungido por Deus, tá bom? Então a sorte na Bíblia não é algo como a sorte de hoje, mas eu acho que deu para entender o contexto no de Matias, né? O que aconteceu com Matias, porque lançaram sorte, mas Deus não aprovou. Então depende do contexto em que está inserido esse de sorte, essa sorte, para mim estar te respondendo. Responder de uma maneira ampla, eu estaria errando aqui, porque tem que ver o contexto de onde você leu, de onde você viu isso, para eu poder te responder dentro daquele contexto. De modo geral, não tem como, porque vai ter vários contextos. Amém?